tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito interessante mesmo. Eu quero te contar como é que você vai fazer para escolher a sua corretora. A gente já tem alguns vídeos falando de corretora aqui no YouTube, então eu quero convidar você a, depois desse vídeo acabar, digitar Corretora Universidade Financeira aqui no YouTube e ver todos os vídeos que a gente fala sobre corretora para você ter, complementar esse assunto desse vídeo de hoje. Então, eu vou fazer um vídeo bem curto, bem rápido, apenas abordando alguns aspectos importantes na hora de você escolher uma corretora. O primeiro aspecto qual é? É você ter a plena noção de qual investimento que você quer começar a investir. Depois que você tiver a noção desse investimento, antes de começar a escolher a corretora, então, vamos lá, primeiro, definir o teu investimento. Aí qual é o segundo passo? É escolher a corretora que é melhor para esse investimento? Não. O segundo passo é entender qual é o órgão de custódia desse investimento. Ai, Pedro, mas eu não sei o que é custódia. Simples, digita custódia, Universidade Financeira, aqui no YouTube que você vai descobrir. Aliás, qualquer termo de finanças que você quiser descobrir, escreve o termo de finanças Universidade Financeira, que provavelmente a gente já gravou algum vídeo sobre isso. Então você vai descobrir o que é um órgão de custódia. Eu vou falar rapidinho para você. O órgão de custódia é aonde aquele título ou aquele valor mobiliário, ou seja, aonde aquele investimento que você fez está registrado que ele é seu, no seu CPF, com a sua titularidade. Então você vai descobrir qual é o investimento e qual é o órgão de custódia daquele investimento. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Por exemplo, um título de renda fixa, a maior parte dos títulos de renda fixa tem como órgão de custódia a CETIP, beleza? Só dando um exemplo aqui, depois você pode se aprofundar nesse estudo. Por que que você precisa descobrir qual é o órgão de custódia antes de descobrir qual é a corretora? Simples, porque na hora que você for pesquisar a corretora, o principal fator que vai fazer diferença não são as taxas, não é a rapidez, não é isso ou aquilo, não. O principal fator tem que ser a segurança de entender que aquele investimento que você fez através da corretora está na sua posse, tá? Como sua titularidade, beleza? Então, aí a gente parte agora para a corretora. Você vai entrar no site desse órgão de custódia, por exemplo, aqui como eu já dei o exemplo, a CETIP, e você vai ver quais são as corretoras que estão inscritas na CETIP. Ou então você pode fazer de um outro jeito. Você pesquisa algumas corretoras por nomes, por fama, por rapidez, por taxas e etc. E então você tem que, antes de abrir sua conta, antes de pensar em investir nessa corretora, você tem que se certificar de que essa corretora está inscrita naquele determinado órgão de custódia, beleza? Se ela tem ali aquele determinado convênio. Aqui, por exemplo, a CETIP. Então eu escolheria a corretora A, B, C, D, enfim, eu faria uma lista de X corretoras, 5 para cima corretoras, e aí depois eu ia escolhendo. O primeiro critério seria o órgão de custódia. Qual é o segundo critério? Na minha opinião, o segundo critério qual é? Se a taxa é interessante. Por quê? Porque como investidor, se você está nessa fase de escolher uma corretora, eu creio que você deve ser um investidor iniciante. Então, se você é um investidor iniciante, você não tem muito dinheiro disponível para gastar. Ou tem, tá? Mas isso foge um pouco da regra. Mas se você não tem muito dinheiro para gastar, e também se você tem muito dinheiro para gastar, você deve se importar o máximo possível em pagar menos taxas, mas mantendo a segurança do retorno daquele investimento. Então, já que você vai se preocupar em pagar menos taxas o máximo possível, você tem que procurar uma corretora onde você vai pagar menos taxas. E aqui eu quero abrir um parênteses e dar um pulo do gato para você. Você não precisa ter conta em uma corretora e através dessa corretora investir em 5 produtos de investimentos diferentes. Eu, Pedro Vieira, o que eu faço? Tá? O que eu faço? Se eu quero investir em 5 produtos de investimentos diferentes, se for o caso de eu ter uma corretora, ok, que seja mais atrativa para cada produto de investimentos desse, eu abro conta em 5 corretoras diferentes, sim. Por quê? Simples, porque abrir conta em corretora é grátis. A única coisa que você paga é a partir do momento que você começa a usar aquela corretora para movimentar dinheiro, para guardar dinheiro, enfim, para realizar transações financeiras, ok? Então, normalmente eu vejo e eu procuro a corretora por produto de investimento. Então, normalmente a gente tem a corretora A, que é mais vantajosa para o produto de investimento A, e a gente tem a corretora B, que é mais vantajosa para o produto de investimento B. Só que o produto de investimento B também é oferecido pela corretora A, só que com uma taxa maior do que a corretora B. O que eu faço? Não tem problema. A corretora A, eu continuo investindo naquilo que era mais atrativo, investimento A. E a corretora B, eu passo a investir aquele investimento B, porque ele é mais atrativo aqui. Beleza? Se for o caso de caber 2, 3 produtos de investimento dando na mesma corretora, depois de você fazer a pesquisa e ver que com relação a taxas e etc, isso ia ser atrativo para você, ótimo, mantém essa escolha daí. Tá certo? Bom, depois do órgão de custódia, depois das taxas, o que você tem que ver?
a forma de transação, né? Quanto tempo vai demorar para aquele dinheiro entrar na sua conta, como é que você faz para mandar essa conta para a corretora, como é que é esse processo, será que você consegue fazer através de DOC, será que você consegue fazer através de TED, através de boleto, de transferência identificada, como é que faz isso, por quê? Porque aqui na Universidade Financeira a gente atende não só pessoas de metrópoles, como eu moro no centro do Rio de Janeiro, ok? Na verdade eu moro na cidade do Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro, mas existem pessoas também que moram em áreas rurais de diversos locais do Brasil e em alguns outros países também. Então, você tem que ver o que está ao seu acesso, ok? E se a corretora oferece aquela facilidade para você. É basicamente isso, não tem mistério. E aí o que você faz? Você vai abrir a conta numa corretora. Para abrir a conta na corretora, a gente já tem vídeos falando sobre isso daqui, então eu vou me poupar o direito de pedir para você ver um vídeo, ok? Me reservar o direito de não falar sobre isso aqui, porque a gente já gravou um vídeo sobre isso, mas abrir uma conta na corretora é muito fácil, como eu já disse aqui nesse vídeo, é de graça, e aí você abre a conta na corretora e fica muito atento a uma coisa que faz total diferença. Total diferença. Essa corretora, ela se preocupa com a sua educação, ela oferece conteúdos educacionais? Se sim, ótimo, abraça essa corretora aí, fica com ela aí, e ainda que você nem invista através dela, mas fica com ela aí, consome o conteúdo que ela puder te enviar, consome as análises que ela puder te enviar e etc. Tá certo? O que eu quero recomendar para você, pra gente poder finalizar esse vídeo daqui? Na hora de escolher, vale muito mais a pena quando você está dentro do jogo. Muito mais a pena quando você está dentro do jogo. Ainda que você não coloque o seu dinheiro lá, eu quero te dizer, tá em dúvida entre uma corretora e outra, abre conta nas duas. Ai, Pedro, mas eu vou gastar? Não, você não vai gastar nada. Abre conta nas duas. E aí fica uma semana, 2 semanas olhando como é que funciona, como é que é a estrutura da corretora, como é que é o site da corretora, como é que são os e-mails, como é que a corretora se corresponde com você, se eles te ligam para te oferecer ajuda e etc. E a partir de então, você faz a sua escolha, tá certo? Porém, não abra conta em 20 corretoras e não escolha nenhuma e não comece nunca. Não faça isso. Não faça isso de jeito nenhum, tá certo? Eu espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha esse vídeo com alguém, que esse vídeo vai ser útil, e deixa seu comentário aqui embaixo, que eu vou voltar a responder todos os comentários, tá certo? Tô tentando responder uma vez por semana, mas tá ficando lotado. Eu vou voltar a responder todos os comentários. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.